Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder falar aqui com você. Nós acabamos de ter uma live, foi muito bom, muita interação, a participação aí das pessoas do grupo. Se você não participou, se você perdeu, meu querido irmão, porque foi realmente incrível, tá aí na nossa playlist do Propósito para que você possa assistir. E não deixe de participar da próxima. Agora vai demorar um pouquinho, né? 31 capítulos de 1 Samuel, depois você participa. Mas vamos juntos, lendo o capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias, tentando mudar. Vamos juntos, meu querido irmão. Este capítulo é maravilhoso, este livro é maravilhoso. Nós vamos ver aqui a introdução em 1 Samuel da monarquia. A gente tem visto a história do povo desde o seu processo embrionário, ali antes dos patriarcas, seu nascimento, seu desenvolvimento, seu crescimento, a sua formação da identidade social, a partir do momento em que eles se unem como tribos, dividem os territórios, tomam posse da terra. Os primeiros traços não são agradáveis. No entanto, irmãos, nós vamos ver aí o desenvolvimento dessa história agora sendo formado aqui um período monárquico do povo de Israel. É o período em que o povo vai deixar aquele antigo modelo dos juízes. O Senhor levantava juízes para julgar e agora vão querer que eles sejam governados por reis. Então, antes disso, vamos ver o capítulo 1, essa história maravilhosa, a história de Samuel. Eu, irmãos, e minha esposa temos uma identificação maravilhosa com esse texto. Foi um texto que nós lemos muito. Por quê? Porque nós sabemos a dor de Ana. Nós sabemos que Ana não podia ter filhos. Nós também, por um bom tempo, não conseguimos ter filhos. E como dói, irmãos, querer e não poder. Como dói, irmãos, desejar, obter, ter todas as condições, os meios, mas você não perceber nenhuma resposta da parte de Deus nesse sentido. Como doía, irmãos, como doía. Aqui o Cana, que era casado com duas mulheres, Penina e Ana, subia para prestar sacrifício ao Senhor dos Exércitos todos os anos. Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes que eram maus aos olhos do Senhor, estavam ali. E ele prestava sacrifício ao Senhor, e o sacrifício, irmãos, essa espécie de sacrifício era aquela onde um homem participava com a sua família. Então, parte da carne, parte daquilo que era devotado era usado para uma refeição em família. E ele dava comida aos seus filhos, a Penina, mas a Ana, ele dava a porção dobrada para mostrar e evidenciar o seu amor. No entanto, Ana, por ser provocada por sua rival excessivamente, ela ficou extremamente amargurada e se punha a chorar. E não comia nada. Isso nitidamente é um processo depressivo. E ele dizia, olha, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, certa vez, depois de terem comido e bebido, Ana tomou uma decisão. Ana não ficou apenas triste, ela decidiu fazer alguma coisa com a sua tristeza. Porque, meu querido irmão, não é pecado ficar triste. Pecado é ficar parado. Pecado é não fazer nada com os sentimentos que nos vêm. Nós precisamos lidar com os sentimentos que nos sobrevêm. Mas nós precisamos tratar de maneira sábia. Tem gente, por exemplo, que é tomado de tristeza excessiva e faz uma besteira, acaba com a própria vida, etc. Agora há aqueles, irmãos, que tomam a atitude certa, e Ana está entre essas pessoas. Depois de terem comido, Ana se levantou. E quando o sacerdote Eli estava na sua cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, ali estava Eli. Provavelmente Eli, irmãos, era um homem extremamente gordo, eu imagino, por isso ele ficava muito sentado, não conseguia ficar em pé. A gente vai ver referências sobre isso mais à frente. Mas Ana, a Bíblia diz que com amargura de alma, chorou muito. Orou e chorou muito. Chorou muito. Então a tristeza, irmãos, que nos advém, ela pode ser usada como um fator para nos motivar a fazer a escolha certa. E Ana fez. Ana, no momento de tristeza, o que ela fez? Ela foi chorar na presença de Deus. Ela foi clamar na presença de Deus. E ela disse, Senhor dos Exércitos. Ela já começa dizendo, Senhor, o Senhor vence qualquer batalha. Se de fato o Senhor olhares para a aflição da tua serva, Senhor, se o Senhor lembrar de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, vai ser nazireu, e sobre a cabeça não passará navalha. Era o voto de consagração, um voto aí que nós estudamos amplamente há poucos dias, por causa da história de Sansão. Então Samuel também era consagrado ao Senhor desde o seu nascimento, e não lhe passaria navalha na cabeça. E Ana continuou a orar ao Senhor, diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar, mas Ana orava apenas mexendo a boca. E vamos pensar, Eli deve estar acostumado a cada gente escandalosa, porque tem cada pessoa, irmãos, que faz uma oração bonita, aquela oração estilizada, sem erros de conjugação e tudo mais, mas sem sinceridade. Aqui Ana não estava com o objetivo de ser ouvida por ninguém. O negócio dela era ela com Deus. E é assim que a gente precisa lidar com a nossa tristeza, irmãos. Quando nós estamos profundamente angustiados, nós devemos ir àquele que pode mudar a nossa tristeza em alegria e que sabe lidar com as nossas queixas. Aqui, Ana, em momento nenhum, ela perde o seu respeito pelo Senhor. Ela apresenta a sua causa de Senhor dos Exércitos. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor fizer isso, eu te prometo, ele vai ser seu, Senhor. Eu não quero para mim. Antes do Senhor me dar, eu te dou. Da mão do Senhor eu te devolvo. Da tua mão tu damos.
É assim, irmãos, que nós devemos orar. Nós devemos dizer para Deus que da mão dele nós queremos devolver a ele. O que nós temos que não temos recebido? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo nos faz. E se nós temos recebido, de que nos gloriamos? Então, a nossa glória é vã. Queridos irmãos, tudo que nós damos a Deus, nós primeiros recebemos dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele eternamente, amém. Ninguém deu a ele primeiro. A Bíblia diz que quem primeiro deu a ele e depois o recebeu? Ninguém. Ele é dele que vem todas as coisas. Davi faz uma pergunta: Senhor, que darei para com todos os seus benefícios para comigo? A Bíblia diz: tomarei o cálice da salvação. Então nós não temos nada que oferecer, irmão. Nós temos que receber do Senhor. E aqui ela deposita a sua angústia, e ela ora ao Senhor, e o Senhor vê a oração, pesa o sentimento daquela mulher e resolve ter misericórdia dela. Porque a Bíblia diz que o Senhor vê em secreto. O Senhor não ouve em secreto, o Senhor vê em secreto. Porque quando você está orando com sinceridade, irmãos, os olhos do Senhor estão voltados para você. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a oração, mesmo que não haja palavra, mesmo que só haja um balbuciar, mesmo que só haja um mexer da boca. O Senhor lê perfeitamente, ouve perfeitamente o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Então, queridos, ela orou ao Senhor. E ele achou que ela estava bêbada. Ele falou assim: ó, até quando você vai ficar nessa cachaça, menina? Larga isso, para de beber. E ela disse: Senhor, não me tenha por uma mulher leviana. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi bebida forte, não me tenha como filha de Belial. Eu estava orando assim porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. A alma dela estava quebrada. E aí ela estava orando. E ele diz para ela: olha, vá em paz e que Deus lhe conceda o que você pediu. E ela respondeu: que eu posso encontrar favor aos seus olhos. Ela estava pedindo o favor de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus deu. O texto diz que ela seguiu o seu caminho. Ela não tinha comido, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Ela entrou de uma maneira na presença de Deus e voltou de outra forma. E o que aconteceu até aqui no texto? Nada, irmãos. Ela não teve filho, ela só saiu diferente de como entrou. Quem entra na presença de Deus, irmãos, com tristeza, com ansiedade, com angústia, com luta, sai com o rosto transformado, com certeza. Sai com um semblante diferente. Sai, irmãos, de fato renovado. Porque na presença do Senhor, irmãos, nós podemos depositar as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas lutas, porque Ele tem cuidado de nós. Ana saiu dali crendo que o Senhor seria favorável a ela. Irmãos, nós somos chamados para crer, nós somos chamados para ter fé, nós somos chamados para avançar, nós não somos chamados para retroagir, duvidar jamais, apenas avançar, apenas crer. Eu disse para os irmãos que eu tenho muita afinidade com esse texto, eu e a Cris, por causa disso, irmãos. Nós, por muito tempo, tentamos ter as nossas filhas maravilhosas. Essas duas menininhas aí, Lorena e Giovana, já estão moças, né? Gente, que experiência maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Porque nós começamos assim, casamos, 1 ano de casado, já queríamos ter filhos, e não conseguimos. E por muitos anos tentamos. Ao longo de 7 anos, nós não conseguimos. E nós recebemos a notícia mais temida de que nós teríamos que fazer um tratamento, uma fertilização in vitro. Detalhe, na época, até hoje é muito caro, mas na época era muito mais cara do que hoje. E eu não tinha condição qualquer de fazer. Mas nenhuma mesmo. Eu lembro que, com muito custo, consegui uma consulta como especialista, e ao relatar para ela ali que nós não tínhamos condições, a profissional daquele dia foi bem assim, franca, e a sua sinceridade acabou nos machucando muito. Ela disse: olha, vocês que são pobres, vocês não têm condições de fazer um tratamento desse. Vocês têm que ir para a fila de um hospital universitário e esperar. E aquilo machucou muito o coração da minha Ana, né, da Cris. E uma mulher, irmãos, que entendeu a missão do Senhor para a vida dela, que é ser mãe, ela não se sente realizada enquanto ela não tem filhos. É igual Raquel disse para Jacó: me dá filhos, senão eu vou morrer. Eu não gero filhos, né? Não carreguei filhos na minha barriga, né? Apenas contribuí aí com material genético, porque quem faz esse papel é a mãe. No entanto, irmãos, eu nasci também com essa ânsia, esse desejo. Eu pedi a Deus. Meu maior medo era não experimentar essa bênção da paternidade, de ser pai. Eu não consigo entender, irmãos, sinceramente, eu não consigo entender um indivíduo que abandona seus filhos. Porque não há nada para mim melhor nessa terra, depois da salvação e do relacionamento com Deus, do que filhos. Não consigo entender. Não consigo entender gente que abre mão de gerar uma criança para ser pai de cachorro, mãe de cachorro. Todo respeito aos animaizinhos, que eu também gosto, eu também tenho. Mas, queridos, que não dá nem para comparar. Não dá para comparar. Ter filhos, irmãos, é uma bênção de Deus. É a perpetuação da sua descendência, a continuidade da sua história. Eu ficava morrendo de medo de não ter isso. E a minha Ana, que era a Cris também, para ela muito mais difícil, angustiante. E enquanto a médica falava, parecia uma faca cortando o coração. E eu lembro que nós fomos caminhando até meio assim, sem rumo, para fora da clínica. Entramos no carro e naquele momento ali eu senti Deus me despertando para muita coisa que eu colho os frutos hoje.
Eu não era muito de ter ideias que fossem ousadas, tinha muito medo. E o Senhor queria tratar comigo. E naquele momento ali, a Cris disse, chorando, né? Ela estava chorando, disse, nós não vamos conseguir. E eu falei, nós vamos conseguir. E eu lembro que eu disse para ela assim, olha, nós só vamos aceitar o não quando ele vier de Deus. Se o não de Deus vier, nós vamos dizer amém. Mas não vamos aceitar o não do homem. E aí foi vindo um monte de ideia na minha cabeça, irmãos, caindo. Igual aquele joguinho que as pedrinhas vão caindo e você vai encaixando as cores. Foi vindo ideia na minha cabeça, olha, nós vamos fazer. Eu descobri que eu era um bom empreendedor, né? Nós vamos fazer camisa com versículo, vamos vender salgado, você faz bombom, eu vou trabalhar mais ainda, vou conseguir mais escolas para dar aula, e assim nós fizemos. E, irmãos, o nosso semblante já não era mais o mesmo. Nada ainda tinha acontecido, mas a gente tinha certeza que o Senhor nos daria. E o resultado está aqui, ó. Depois de muitos anos sonhando, nós conseguimos juntar o dinheiro, fizemos o tratamento, colhemos 8 óvulos, 8 embriões. Quando chegou no dia de plantar, só tinha 2 embriões. Parecendo um ovinho frito, assim, um embrião saudável tem um aspecto de ovo instalado. E aí vem a mão do Altíssimo, né? Tudo é a mão do Altíssimo, mas aí eles pegam aqueles 2 embriões, e a gente é apreensivo porque eram 8, só sobraram 2, e colocam por meio de uma agulha lá no útero da Cris. E agora vem um papai do céu poderoso, e tinha que fazer colar. E colou, e tá aí, irmãos. Que maravilhoso. Nosso semblante, desde o começo, já não era o mesmo, porque nós sonhávamos. A história da gravidez é uma outra história bem longa, que aconteceu vários contratempos, mas, irmãos, eu digo para você com toda sinceridade, eu queria passar por isso tudo de novo. Eu sou outro homem, eu acredito, a minha fé foi totalmente fortalecida, e eu acredito que para o Senhor, para o Deus que eu sirvo, não há impossível. Creia nisso também. Ana creu, e o semblante dela já não era o mesmo. A depressão não pode com a fé, meu irmão. A ansiedade não pode com a fé. A angústia não pode com a fé. A alma quebrada não pode com a fé. Nós somos restaurados. Porque o meu Deus faz o estéril ser pai de gêmeos. Faz a estéril ser mãe de filhos. Aleluia. E é o que aconteceu. Ela teve o seu pedido atendido. Desmamou o menino. E levou ele pequenininho ainda para ele. E entregou e disse, deu aquele testemunho. Meu Senhor, eu sou aquela mulher. Tão vivo, tão certo como vive o Senhor. Eu sou aquela mulher que estava aqui orando angustiada. O pessoal achou que era cachaceira. Mas nada não. Estou aqui para dizer que Deus é aquele que ouve a oração. E por esse menino eu orava. E ele concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também, eu entrego ao Senhor por todos os dias. Ele será dedicado ao Senhor. E ali adorar o Senhor. Meu querido irmão, por essas meninas aqui eu orava. E eu tenho certeza, independente dos erros que elas cometerão, eu sei que elas são do Senhor. Elas são o motivo da nossa oração. Nós oramos muito, muito, muito. E antes que existissem, nós cremos que o Senhor nos daria. Eu tenho certeza que elas pertencerão ao Senhor todos os dias da vida. Que o Senhor tem um propósito na vida delas, como teve na vida de Samuel. E o Senhor tem um propósito na vida dos seus filhos, meu irmão, da sua família. Em nome de Jesus, consagre tudo o que você tem, especialmente aquilo que você tem de mais pessoas que são seus filhos. Pela autoridade que você tem sobre a vida deles como pai. O Senhor deu a você, então devolva. Diga para o Senhor, Senhor, da tua mão, tu damos. Eu te devolvo, Senhor. O Senhor me dá e eu te devolvo. Foi o que Ana pediu. Me dá que eu te dou. Me dá porque vai ser seu. E é a melhor decisão que nós fazemos, irmãos. Porque quando nós damos para Deus, os nossos filhos, pode ter certeza, que aí de verdade eles são nossos. Nós não perdemos, porque eles estão na mão certa, que é a mão do Senhor. Muito obrigado por me ouvir. Um grande beijo. Amanhã nós estamos juntos mais uma vez.